Deus é bom em todo tempo Ele é bom. E que responsabilidade que eu tenho de estar ministrando aqui hoje, na igreja dos 5 dons ministeriais, ministrar sobre os 5 dons ministeriais. É uma responsabilidade muito grande, mas também é uma grande alegria servir o Senhor, tendo a oportunidade e esse privilégio de estar fazendo parte desse quadro de ministro, desse projeto, para ensinar e tratarmos sobre esse assunto que é tão importante para a Igreja de Cristo. Amém? Eu queria só comentar que a nossa igreja está cheia de profetas, na verdade. Algumas irmãs me viram por aí e elas falaram que receberam na hora de Deus, de saber quem era o ministro da noite. Eu não sei se houve algum motivo que fez com que essas irmãs desconfiassem, mas o fato é que elas estão ali, né, fechadinhas na fonte. Irmãos, agora, sério, o pastor ministrou na semana passada sobre o pastor, a Marcela ministrou no domingo, e o que foi aquela ministração da Marcela? Quem estava aqui sabe do que eu estou falando. É poderoso demais, é muito bom nós sabermos que nós estamos num lugar onde nós somos ensinados, onde há pessoas com o coração totalmente entregue para servir ao Senhor. Ninguém aqui está preocupado com o título, com estrela, com quem vai aparecer, mas com que o Senhor Jesus seja exaltado, amém? Que a palavra seja exaltada. Eu não sei você, mas ouvi Marcela Chianca chegar. Marcela me deu aula de 3 matérias no Rema. Sabe, a Marcela Chianca, você sabe quem é a Marcela, não sabe? Chegar aqui e dizer que ela não tem chamado de mestre, que ela é chamada no mistério de socorros, mas que ela prova de uma unção de ensino. Meu irmão, que unção é essa? E eu achava que eu tinha chamado de mestre, agora eu nem sei mais de nada, não sei nem qual é meu nome. Estou brincando em parte, amém? Mas glória a Deus. E hoje alguns irmãos também desconfiaram, porque eu estou falando que a igreja está cheia de profeta, qual seria o dom ministerial que eu ia tratar essa noite. Mas se você não sabe ainda, você não está com a unção do profeta aí contigo, te esnovando tudo, nós vamos falar essa noite do dom ministerial do mestre, amém, irmãos? E eu creio que nós vamos ser edificados, nós vamos ver à luz da palavra algumas coisas. De fato, nós não temos um conjunto tão grande de uma doutrina estabelecida específica falando coisas do mestre. Por exemplo, a gente vê quando fala dos dons ministeriais, a gente fala das ferramentas ou os dons do Espírito que acompanham aquele chamado. E a gente não vai ver algumas coisas mais específicas do mestre, mas nós vamos perceber algumas coisas pela palavra e nós cremos, nós temos a unção do Espírito aqui nesse lugar. O Espírito Santo, ele é o mestre por excelência, amém? Ele habita dentro de mim e vai estar sobre mim me capacitando para ensinar, mas ele também habita dentro de você e ele vai ministrar o seu coração essa noite, amém, irmãos? E eu não poderia começar essa ministração sem comentar que todo e qualquer dom ministerial, como já foi falado aqui, se você não esteve, depois você pode estar ouvindo os áudios, provavelmente vão ser colocados os vídeos lá no YouTube, no canal da igreja, no site, você vai poder estar acompanhando um pouco mais sobre isso. Mas Jesus, irmãos, ele andou nos 5 dons ministeriais. A Bíblia fala que ele não tinha o Espírito ou a unção por medida. Toda a unção estava sobre ele, toda a graça que hoje está sobre a igreja estava sobre Jesus. Ele era o único sobre a face da terra que estava naquele nível de unção, amém? Ele, o verbo encarnado, ele andou aqui na terra e nós podemos ver pela palavra, a Bíblia diz que ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus vai ser chamado de mestre inúmeras vezes. Jesus é reconhecido também como um profeta. Aquela mulher fala, vejo que tu és profeta, e Jesus não repreende aquela mulher, muito pelo contrário, amém? Nós vemos que ele é o primeiro que vai trazer as boas novas do evangelho, porque ele traz as boas novas, amém? É nele que nós recebemos perdão pelos pecados, amém, irmãos? E nós vemos também que Jesus, a Bíblia chama ele de supremo pastor. O apóstolo Pedro, quando ele está citando algumas coisas em uma das suas epístolas, ele fala sobre os pastores cuidarem bem do rebanho de Deus, para quando aparecer o supremo pastor, no dia do julgamento, eles poderem receber o seu galardão completo, amém? Então, a Bíblia diz, nós já vimos isso aqui em outros momentos, Efésios 4:11, que Jesus, ele subiu às alturas e ele concedeu dons aos homens, foi ele que compartilhou, e
distribuiu esses dons ou ofícios ministeriais para a igreja, amém? E alguns são chamados nesses dons ministeriais. Agora, o que eu queria frisar aqui a respeito do que nós vamos falar sobre o mestre, é que Jesus, é interessante que ele andou aqui na terra, a Bíblia diz que Jesus curava, Jesus ensinava, Jesus pregava, libertava os cativos, mas a única coisa que a Bíblia diz que Jesus fazia todos os dias era ensinar. Ensinar é a única coisa que a Bíblia vai dizer que Jesus fazia todos os dias, porque o ensino, não estou querendo puxar brasa, né? Não sei se é puxar sardinha para brasa para sardinha, o pessoal já conhece, mas não estou querendo puxar para o meu lado, mas nós podemos ver que o ensino, ele tem uma característica importante no coração do Senhor. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, amém? E por isso nós vamos ver que Jesus, ele ensinava todos os dias, é a palavra de Deus que vai nos levar à maturidade, então é o ensino da palavra que vai te levar para o lugar que Deus tem para você, o que vai fazer com que você viva a vida que Deus tem proposta para você, o que vai fazer com que você viva todas as promessas que Deus tem para a sua vida, não é a imposição de mão do profeta. É você crescer no entendimento da palavra, que vai te dar base, solidez, para que você viva essas coisas, amém? E outra coisa que nós podemos perceber aqui também, é que o dom ministerial do mestre, ele coopera, ou ele funciona bem com todos os outros chamados ministeriais. Nós vamos perceber que cada chamado, ele vai ter características específicas, e você dificilmente vai ver uma pessoa, eu nunca ouvi falar, eu não vou me atrever a dizer que é impossível, mas eu nunca ouvi falar, eu creio que não exista, uma pessoa que tem um chamado para ser pastor e evangelista. Porque o pastor, ele tende a olhar para fora da igreja para alcançar, o evangelista tende a olhar para fora da igreja para alcançar os perdidos, e o pastor tende a olhar para dentro da igreja, cuidar do rebanho. Você entende isso? Agora, o chamado ministerial de mestre, ele coopera com todas as outras unções. Você vai perceber que o apóstolo Paulo mesmo, ele se denomina apóstolo e mestre. Ele fala que ele é pregador, apóstolo e mestre. Em outro momento ele fala que ele é apóstolo e mestre. Então, o chamado de mestre, a pessoa pode ser apóstolo e mestre, a pessoa pode ser evangelista e mestre, profeta e mestre, pastor e mestre, porque o chamado de mestre, ele vai cooperar com qualquer outro dom ministerial, amém? Você foi comigo até aqui? Então nós percebemos essas coisas aqui para a gente começar a caminhar naquilo, tudo que nós vamos tratar essa noite. E outra coisa que é importante, que fique bem claro para a gente, é que o ofício do mestre é diferente do que ser chamado para ensinar. Existem pessoas que são chamadas a ensinar, mas nem todo mundo que ensina é mestre. Amém, irmãos? Nem todo mundo que profetiza é profeta. E eu creio, irmãos, numa igreja se levantando de maneira madura. Sabe por quê? Porque nós vamos parar de nos preocupar com rótulos e nos concentrar em fazer simplesmente a vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o que falta muitas vezes não é as pessoas terem um rótulo, aliás, você não precisa de rótulo. Deixa eu te dizer uma coisa, se você estiver andando pela rua e ver um enfermo e se mover por íntima compaixão e você orar por ele, deixa eu te falar, querido, o diabo, a enfermidade, quem quer que seja, não vai poder dizer para você, olha, você não é evangelista, então os dons de poder não estão com você. Não, meu irmão, os dons do Espírito são dados visando a um fim proveitoso. Se você se mover, você pode ser usado para alcançar alguém e operar a cura. Amém. Você não precisa ser mestre para ensinar e você não precisa ser profeta para profetizar. O que acontece muitas vezes é que a nossa imaturidade faz com que a gente coloque rótulo em todo mundo. Então a pessoa profetizou, é profeta. Está ensinando, é mestre. E está com vontade de evangelizar, é evangelista. E meu irmão, deixa eu te falar, se você tem vontade de evangelizar, não significa que você é um evangelista. Significa que você é filho de Deus. Oh, aleluia. Nós somos chamados para ser embaixadores do reino. Quem é embaixador do reino vai
ministrar para o mundo que eles foram perdoados em Cristo Jesus. Ponto final. Oh, aleluia. Não, fulano gosta muito de evangelizar. É evangelista não, meu irmão. Isso deveria estar no coração de todo filho de Deus. Nós somos chamados para ser embaixador do reino. Como eu gosto de citar, eu gosto de brincar, né? O problema é que às vezes as pessoas falam, não, eu sou embaixador do reino, então a crise não me pega. Porque o embaixador vive segundo os recursos da embaixada. Aleluia. Só que, meu irmão, tem muita gente querendo receber o salário do embaixador sem fazer o trabalho dele. E os anjos digam amém. Oh, aleluia. Embaixador do reino não é alguém que vive com o recurso da embaixada. É alguém que anuncia o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? E essa maturidade, ela precisa se levantar no nosso meio. Porque se nós não tomarmos cuidado, a ideologia do mundo vai entrar aqui. Qual é a ideologia do mundo? A ideologia do mundo, as pessoas querem o quê? Destaque, status, aparecer. Amém? Mas não é assim no nosso meio, meu irmão. Por quê? Nós não estamos preocupados com glória humana. Os nossos olhos estão na eternidade, no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que um dia nós seremos julgados pelas nossas obras, pela maneira como nós cumprimos o seu chamado. Você não vai ter como chegar para o Senhor e querer ser julgado pelo título que você recebeu na sua igreja. Você vai ser julgado por aquilo que você foi chamado para fazer. E o que eu acho lindo no reino de Deus é que as pessoas que chegaram aqui mais cedo hoje para varrer a igreja, arrumar as cadeiras, vão ter o mesmo galardão que eu que estou ensinando a palavra para você. Oh, aleluia! Deus não tem uma empresa de marketing multinível. Quem está mais embaixo faz quem está mais em cima ganhar. Nada contra o marketing multinível, amém? Tem empresas sérias aí que trabalham com isso. Mas, nesse sentido, quem está em cima muitas vezes ganha de quem está embaixo, porque ele monta uma rede. Isso não tem nada demais, amém, irmãos? É lícito. Se a pessoa monta uma rede de vendedores e ela vai ganhar em cima deles, isso tem uma explicação lógica, sem problema com isso, amém? Tranquilo? Não estou aqui tacando pedra, por favor, não me entenda mal. Agora entenda que no reino de Deus, se uma pessoa chega aqui hoje, ouve a palavra, eu faço o apelo, ela vem e entrega a Jesus, eu vou receber um galardão por isso. Porém, quem veio aqui, varreu o chão aqui mais cedo, vai receber o mesmo galardão, porque estava fazendo aquilo que Deus chamou para fazer e vai ter participação nisso. Amém? E o que eu gosto de dizer ainda, a gente tem que cuidar, ter muito cuidado, porque se eu tenho chamado no dom ministerial, eu chego aqui, eu prego, rodopio, giro no manto, todo mundo cai, é curado, as pessoas são salvas, mas eu estou fazendo isso para receber tapinha nas costas, muito pelo contrário, eu não vou receber o galardão, ao ponto que aquele que estava aqui fazendo talvez algo considerado mais simples pelos outros, mas estava com o coração, com o desejo de fazer aquilo que foi chamado por Deus, ele vai receber um galardão completo. Não é para quantas pessoas você está pregando nas nações. É você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém, irmãos? Então, essa ideia, esse entendimento pelas Escrituras, ele vai nos guardar de cometer alguns erros. Então, para a gente começar aqui, nós estamos ainda numa introdução, é diferente ser chamado para ensinar e ter o dom ministerial do mestre. Amém, irmãos? Então você pode ser chamado para ensinar, mas não ser mestre. E nós não temos problema com isso, porque nós não estamos preocupados com títulos ou com cargos, amém? Na realidade, o apóstolo Tiago, ele chega a dar um alerta, quando você olha lá a epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Ele fala assim, olha, não se tornem muitos dentre vós mestres, sabendo que nós haveremos de receber um juízo maior. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Amém, irmãos? Então, nunca deseje. Certa vez eu vi, não lembro, acho que foi John Bevere falando sobre isso, e eu amo essa verdade, sabe? Se você for chamado para diácono, não seja rebaixado a pastor, não seja rebaixado a profeta, não seja rebaixado a evangelista, seja aquilo que Deus te chamou para ser. Agora entenda uma coisa, quando você for aquilo que Deus te chamou para ser, você vai destravar todo o potencial que Deus tem para a sua vida, você vai provar coisas, uma graça sobrenatural nas suas finanças, na sua família, onde quer que você esteja. Por quê? Porque não há lugar melhor para estar do que no centro da vontade do Senhor. Amém, irmão? E eu gosto de falar isso, eu não poderia ministrar sobre essas verdades sem falar. Ainda que dentro da igreja local, você não tem uma função de destaque, de estar num púlpito com o microfone na mão, saiba de uma coisa, que lá fora você pode estar no lugar de destaque, porque o holofote de Deus vai estar sobre você.
Sabe, irmãos, nós estamos clamando e eu creio que isso seja uma próxima fase. Nós já começamos a viver algumas coisas e eu creio que nós vamos viver coisas maiores. Um tempo de sinais, prodígios e milagres dentro da igreja, isso é maravilhoso, amém? Mas o tempo de sinais, prodígios e milagres dentro da igreja é porque vai chegar o ímpio aqui e ele vai ser alcançado. Mas sabe, irmãos, eu tenho expectativa num tempo maior ainda, melhor ainda, onde nós não vamos ver tantos milagres e prodígios dentro da igreja. Sabe por quê, irmão? Porque você vai fazer lá fora, as pessoas vão chegar aqui curadas, as pessoas vão chegar aqui e já vão ter confessado Jesus, elas vão vir para cá para quê? Para congregar, para ser aperfeiçoado, para ser ensinado na palavra, para ser discipulado, para ser apacentado, porque a igreja está sendo igreja fora das quatro paredes da igreja, amém, irmãos? Oh, aleluia. Então, essas são algumas verdades que a gente precisa colocar como baliza para a nossa vida no que diz respeito a cumprir o nosso chamado, a entrar no dom ministerial. Amém? E agora eu vou começar a falar um pouco a respeito exclusivamente do mestre. Só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, vá abrindo a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2. E versículo 1. Quando falamos do mestre, irmão, nós estamos falando de alguém capacitado por Deus de maneira sobrenatural para ensinar a palavra. A revelação da palavra é uma marca na vida do mestre. O mestre, ele ama a palavra, amém, irmãos? Agora entenda uma coisa, eu vou falar algumas coisas que são específicas do mestre, mas isso não significa que não sirva para a igreja. Porque o mestre ama a palavra, mas a igreja também ama a palavra. Amém? Nós vamos ver algumas coisas numa intensidade maior na vida de alguém que é chamado num dom ministerial, mas isso não significa que nós não somos chamados para andar nessas coisas. Você provavelmente ouviu, quem estava aqui, a Marcela e o pastor falando de Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6, que fala do que é conhecido entre alguns estudiosos como dons motivacionais. Ele vai falar aquele que é chamado para exortar, aquele que é chamado para profetizar, aquele que é chamado para exercer misericórdia. Eu pergunto a você, a Bíblia está dizendo que existe uma pessoa chamada a exercer misericórdia, amém? Ok? Agora, isso significa que é só aquela pessoa que vai exercer misericórdia? Não, todos nós somos chamados para exercer misericórdia. Aquela pessoa vai exercer misericórdia numa intensidade ainda maior. Você pode estar aqui e não ter um chamado específico para ensinar ou para o dom ministerial do mestre, mas você é chamado para ensinar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz isso é para os discípulos. Vá, prega o evangelho a toda criatura, faça discípulos, discipule, ensine a palavra. Você, se não está, deveria estar habilitado para ensinar a palavra de Deus aonde quer que você esteja. Amém, irmãos? Então, nós vamos perceber algumas coisas nesse sentido. Agora, o ensino é uma marca, o amor e o zelo à palavra é uma marca na vida do mestre. Irmãos, não venha contar a historinha para alguém que tem um chamado de mestre ou um chamado de ensino. Não, porque era uma vez um homem, ele estava passando por um caminho difícil no deserto, e quando ele olhava, ele via as pegadas dele, mais 2 pegadas. E aquilo era Deus que estava acompanhando ele no deserto. Aí um belo momento, ele começou a ficar cansado, estava mais difícil. Quando ele reparou, só tinha 2 pegadas. E ele pensou que Deus tinha abandonado ele. E aí quando ele chegou lá na frente, ele entendeu, porque Deus falou para ele: filho, as pegadas que você viu não eram as suas pegadas. Era que eu estava levando você no colo. Oh, glória a Deus. Irmão, isso pode mexer com a sua alma, isso pode mexer com os seus sentimentos, isso pode até fazer você chorar. Mas se não tiver palavra, não vai colar. Para quem tem chamado de zelo pela palavra, zelo para o ensino. Não adianta contar historinha, tem que ter palavra. Não, porque com essa história você aprende que Deus jamais te abandona, mesmo quando você acha que te abandonou. Não, meu irmão, eu quero é a palavra. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, meu irmão, ele não vai te abandonar. Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Sinta você um arrepio ou não. Esses dias eu estava vendo alguém ministrando sobre isso e falou: irmão, sentir arrepio é muito fácil. Tira o teu sapato e me empreste seu pé que eu faço você sentir arrepio rapidinho.
Não tem a ver com um sentimento ou com arrepio. Tem a ver com uma convicção que está baseada naquilo que a palavra diz. Ele está comigo, Ele vai permanecer comigo até a consumação dos séculos. Amém? Então, o mestre ou alguém chamado para ensinar vai ter esse zelo pela palavra. Você abriu em 1 Coríntios capítulo 2 e eu quero citar algumas coisas aqui para a gente começar a trabalhar e desfazer talvez alguns entendimentos errados que às vezes nós construímos na nossa mente. Versículo 1, você encontrou? Diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, o apóstolo Paulo está falando, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Presta atenção nisso. A minha palavra, repita, a minha palavra e a minha pregação, repita comigo, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Presta atenção nisso. Ele começou a dizer no versículo 4, a minha palavra e a minha... Ele falou duas coisas aqui. Palavra e pregação. Ele diz, a minha palavra e a minha pregação não foi em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aí os irmãos viram, tá vendo aí, ó? Quando Paulo pregava não era só palavra não, tinha poder, tinha cura, tinha mover, tinha unção, tinha manto. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele falou, a minha e a minha, ele falou os dons, ele falou de cura, ele falou de mover, ele falou de manifestação do Espírito, não. Ele falou, foi a minha palavra e a minha pregação não foram com linguagem persuasiva de sabedoria, mas foram demonstração do Espírito de poder. Como que é isso? Demonstração de Espírito de poder. Porque a gente costuma desassociar. Uma coisa é a palavra e outra coisa é o mover. Uma coisa é a palavra e outra coisa é a unção. Mas se você continuar lendo aqui, a partir do versículo 6, ele vai dizer, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa, sabedoria que eu estou falando, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Dá uma paradinha aqui. Ele não saiu do mesmo assunto. Ele está falando a mesma coisa. Ele fala, a minha palavra e a minha pregação não foram sabedoria humana. Não foi uma palavra de muito entendimento. Foi demonstração do Espírito e poder. Porque eu não estou falando de sabedoria humana. Eu estou falando de uma sabedoria que estava oculta para os poderosos dessa época. Uma sabedoria que Deus conhece, porque está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Mas Deus revelou no Espírito. E ele vai continuar aqui, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Dá outra paradinha aqui comigo. Ele está falando da mesma coisa, está falando, a palavra que eu falei era uma palavra que vem da sabedoria de Deus, é maior do que qualquer sabedoria humana. Porque o Espírito do homem, ele sabe todas as coisas do homem, mas o Espírito Santo, ele conhece até as profundezas de Deus. Aí olha o que ele diz aqui no versículo 13. Disto também o quê? Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas conferindo coisas espirituais com espirituais. O que Paulo está falando? Ele não está dizendo assim, olha, eu vim aqui só pregar com palavra não, eu fiz mover, teve poder de Deus, cura, mover um som, não. Ele está dizendo, ei, a minha palavra ela foi poderosa porque não foi eu falando de mim mesmo, mas foi o próprio Deus ministrando no seu coração. Oh, aleluia.
Ele diz que a demonstração do Espírito e poder não é uma manifestação do lado de fora, mas conferir coisas espirituais com espirituais. Tanto que ele depois vai continuar dizendo, porque o homem natural não pode entender as coisas de Deus, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas vocês aí vai falar com a igreja de Corinto que eles são carnais, porque nós precisamos aprender a não separar essas coisas. Certa vez eu vi alguém ministrando e estava dizendo que foi pregar num lugar, uma pessoa que tem um chamado para ensinar a palavra, chegou numa igreja, foi lá, pregou a palavra, aí disse que o irmão no final do culto chegou e falou assim, tu é da palavra, mas tu tem azeite, hein? Como assim é da palavra, mas tem azeite? O que ele estava querendo dizer? Você é da palavra, mas tem unção, porque tem uns que são da palavra e não tem unção. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra é ungida. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 7, 3 são os que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são meu irmão, a palavra é um com Deus. Então não vem com esse negócio de que não teve unção, porque a palavra é ungida. A unção não está associada simplesmente a um mover. E deixa eu te falar uma coisa. Eu estava ouvindo a Marcela ministrando sobre os dons ministeriais no Rema, estava ouvindo uma aula dela, e ela falou algo interessante, ela falou, querido, se a gente não se atentar, a gente confunde as coisas de uma tal maneira que a gente não vai entender. Deixa eu te falar, o mover sem palavra pode ser só barulho ou carnalidade meninice. Porque às vezes, não, eu quero é mover, eu gosto é do mover. Meu irmão, você tem que amar a palavra e tem que amar o mover. Você tem que amar aquilo que veio da parte de Deus para a sua vida. A gente não tem que fazer, porque Paulo fala que aqueles cristãos, aqueles irmãos de Corinto que estavam escolhendo, não, porque eu prefiro aquele ministro assim, que eu gosto daquele que ministra assado. Ele está chamando, vocês são carnais. Mas Deus está levantando uma igreja madura, que ama a palavra, que ama o mover do Espírito, sabe se mover nas duas coisas. Eu não posso, irmão, chegar aqui e dizer que um culto que só teve a pregação da palavra, não teve aquele momento de música no final e tal, que não teve unção. A unção estava lá o tempo inteiro, quer eu perceba, quer não, porque a unção está na palavra. E a palavra é poderosa. Amém, irmãos? Se você observar a outros textos da Bíblia, a gente não vai abrir todos por uma questão de tempo. Mas se você observar, nós vamos perceber que João Batista, ele é chamado, ele é citado por Jesus lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus fala algo muito interessante. Ele fala, ninguém entre os nascidos de mulher é maior do que João Batista. Ele fala que João Batista foi maior do que todos aqueles que já tinham vindo. Agora, quando você olha para a Bíblia, você vai ver homens que abriram o Mar Vermelho, você vai ver homens que fizeram fogo descer do céu e consumir o holocausto, e homens que derrotaram gigantes e fizeram coisas sobrenaturais. Mas é interessante que Jesus fala assim, ninguém foi maior do que João Batista. Agora, lá em João, no capítulo 10, no versículo, deixa eu citar aqui certo para você, versículo 41, depois você pode ler na sua casa, João 10, 41, a Bíblia fala que alguns homens olharam para Jesus, o que ele estava fazendo, ele fala assim, é bem verdade que João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele falou a respeito desse é verdade. João não fez nenhum sinal. Agora, olha que interessante, Jesus coloca ele como maior do que todos os outros. Sabe por quê, meu irmão? Porque não há nada maior do que apontar para Jesus. Não tem a ver com sinais, mas a palavra é poderosa. A Bíblia vai tratar o tempo inteiro, vai colocar a palavra, vai exaltar a palavra. A palavra, ela é poderosa. Não tem a ver com um sinal ou com algo do lado de fora, mas tem a ver com a palavra de Deus, que é o próprio Deus, é um com o Senhor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Meu irmão, Ele é o verbo, Ele é a palavra encarnada, e a palavra é poderosa. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Eu acho interessante quando nós olhamos algumas coisas e é interessante como a unção de ensino, ela tem esse poder de arrebatar, de trazer as pessoas, de capturar o coração das pessoas. A Bíblia fala que certa vez Jesus estava ministrando a palavra. Os fariseus mandaram alguns soldados irem lá e prender Jesus. E os soldados foram lá para prender Jesus e Jesus estava ministrando a palavra. Jesus estava ensinando a palavra.
E aqueles soldados vão lá e eles voltam nas autoridades. Ué, vocês não prenderam ele? Olha, ninguém nunca falou como ele. Porque a unção, ela atrai, a unção, ela cativa. Jesus, quando ele andou no caminho de Emaús e conversou com aqueles 2 discípulos, ele ensinou e expôs as escrituras, e depois que eles reconhecem Jesus, Jesus some do meio deles, e eles falam, não nos ardia o coração, enquanto ele expunha as escrituras, porque a palavra é ungida, a palavra que sai da sua boca, ela é poderosa, você precisa entender isso, irmão. Quando você começar a entender que você depende da palavra de Deus, e não da imposição de mãos de um ministro, e não do ministério de música cantando, ou de alguém te animando, gritando no seu ouvido, meu irmão, você vai vencer todo e qualquer desafio na sua vida. Porque a sua dependência para de ficar em pessoas e passa a estar no Senhor e na sua palavra. Aleluia. Quando nós olhamos para Jesus e nós vemos aquele episódio onde os soldados foram para prendê-lo, e aí fala que alguns estudiosos falam que eram milhares de soldados, ou centenas de soldados, eram muitos soldados, foram lá para prender Jesus. Quando chegaram lá e disseram, quem é Jesus aí? A gente veio prender. Jesus fala, eu sou, cai todo mundo como morto no chão. Porque a palavra de Deus é poderosa. Ei, querido, se prepare para viver dias onde você vai declarar a palavra e os desafios vão cair diante de você prostrado aos seus pés. E esse é o objetivo, é assim que funciona o chamado do mestre. Ele exalta a palavra e ele ensina a palavra. Ele te leva a um lugar de maturidade. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero convidar você a abrir em outro texto para a gente começar a caminhar para o final. Vá comigo, por favor, para Romanos capítulo 12. Aleluia. Romanos capítulo 12. O chamado ministerial, meu irmão, do mestre é para servir, não é para ser servido. O mestre, ele não vem para dividir. O problema é, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque é muito comum as pessoas que têm um chamado de ensino, elas terem um conhecimento muito grande. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui que eu acho que ele cabe perfeitamente nessa noite. Irmãos, a Bíblia diz que o chamado ou o dom ministerial do mestre é uma graça sobrenatural para em si, mas não tem nenhum texto bíblico dizendo que o mestre tem uma graça sobrenatural para aprender. Isso significa que a mesma graça que ensina o mestre, ela ensina você também. O que acontece muitas vezes é, o zelo da pessoa que tem um chamado no ensino pela palavra é tão grande, porque quando você encontra, meu irmão, o que você foi chamado para fazer, ninguém te segura, ninguém te para. Nada satisfaz o teu coração a não ser aquilo, fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então o zelo pela palavra, o amor pela palavra, você vai ler, você vai estudar, você vai mergulhar. E é por isso que talvez, às vezes, apareça esse conhecimento, que o mestre tem um conhecimento maior, amém? Agora a graça é para ensinar. Agora lembra disso, irmãos, eu creio para dias onde vocês... Deixa eu te falar aqui uma coisa, tem pessoas aqui dentro que estão deixando de ministrar a palavra lá fora, porque estão se comparando com o ministro. Não se compare com o ministro não, Deus te chamou para ser você. Deus unge o que é original, Deus não unge cópia, Deus não unge xerox. E às vezes você olha para o ministro pregando a palavra que você olha como ele prega bem, sabe por que ele prega muito bem? Tem nada a ver com ele, tem a ver com a unção. Agora a mesma unção que capacita o ministro aqui dentro da igreja, capacita você lá fora. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita em você, que vai te capacitar lá fora, irmão. Porque a unção vai vir aonde há uma necessidade. Eu não estou dizendo que você vai virar um mestre porque você vai começar a ensinar lá fora. Mas estou dizendo que você pode provar de uma unção sobrenatural, espetacular, mesmo para ensinar. Porque Deus pode te ungir para ensinar e para pregar. Amém? Porque a unção é dele. Eu creio, irmãos, que tem pessoas que por causa dessa mentalidade, elas olham, não, o evangelista tem os dons de poder, então ele vai andar em cura, operação de milagre, dons de curar, tarará, tarará, tarará. Agora sabia que a Bíblia fala que os dons do Espírito, porque o dom ministerial, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, alguns são chamados, amém? Mas os dons do Espírito são para toda a igreja. A Bíblia diz que Deus distribui para cada um como lhe apraz, falando do corpo de Cristo. Então existe um dom do Espírito que está dentro de você, esperando você se colocar em movimento, para começar a ser um farol de Deus no meio dessa geração.
Amém, irmãos? Então entenda isso, a graça para ensinar está sobre o chamado do mestre, mas não tem graça para aprender. O que acontece é que muitas vezes existe uma diligência maior naqueles que são chamados para o ensino. Repita comigo, diligência. Você abriu a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12? Aleluia. A gente vai ler aqui o versículo 7. Romanos, capítulo 12, versículo 7. Eu esqueci de citar, vou citar para fechar essa parte que eu comecei a falar antes da gente ler o versículo. Se você tiver chamado ministerial para ensinar, é muito comum que esse zelo pela palavra muitas vezes se manifeste em algumas situações. Você quer ver uma pessoa que tem um chamado de ensino ficar louca? Vem o profeta e começa a falar um negócio com inspiração, às vezes sai do que... Não, usa um texto para falar uma outra coisa que o texto não está dizendo. Aí o cara que tem um chamado mestre, ele fica doido. Parece que estão enfiando uma faca nele rodando. Porque quando algo, você sabe que não é aquilo ali, o seu zelo pela palavra é tão grande, que quando alguém fala alguma coisa fora, parece, agora entenda uma coisa, irmão, ado, cada um no seu chamado. Deixa o profeta ser feliz. A gente vai julgar todas as coisas e reter o que é bom. Não estou dizendo que profeta tem desculpa para não estudar a palavra e pregar errado, amém, irmãos? Mas como o pastor gosta de brincar, fala que o profeta tem uma licença profética. O músico tem uma licença poética e o profeta tem uma licença profética. Isso não é para dar margem para pregar errado, amém? Mas a gente sabe que às vezes o texto tem várias aplicações. Aí a pessoa usa o texto, você não vai poder ir contra a palavra, amém? Mas é igual aquela coisa que o pessoal pega o texto lá de Isaías, do Vale de Osso Seco, profetiza e tal, fala, olha aqui, ó, Deus está dizendo que vai restaurar teu casamento, vai restaurar teu... E o texto não está falando nada disso. O texto está falando de Israel, que foi destruído e vai ser restaurado lá quando houver a grande tribulação, amém? Isso é escatologia, se você não entende isso, se inscreve lá para fazer o rema que você vai aprender, amém? Cá entre nós, é a melhor matéria do rema. Depois o pessoal vai editar essa parte, amém? Eu esqueci que estava filmando. Depois eles vão editar essa parte, amém? Mas isso é muito comum. Agora a gente tem que ter cuidado para guardar o nosso coração e procurar receber da palavra. Senão você senta na cadeira e começa a julgar em vez de receber. E da mesma forma, querido, você que tem um chamado para ensinar, Deus vai te colocar em lugar de destaque. É muito comum, você tem um chamado, você vai se destacar, vai começar a ministrar, ensinar. Como eu disse, a unção de ensino, ela arrebata, ela captura as pessoas. Eu já provei coisas, irmãos, eu cheguei a pregar uma vez numa igreja, depois um adolescente de 13 anos veio falar comigo no final do culto. Eu queria que você orasse por mim. Tá bom, o que você quer que eu ore? Cara, eu quero que você ore porque eu estava ali sentado, vendo você pregar, e eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida enquanto você estava pregando. Eu quero um dia pregar que nem a você, eu quero que as pessoas sintam isso também. Não foi eu, era a unção que estava naquele lugar, veio uma unção especial e alcançou aquele adolescente de 13 anos. Não tinha a ver comigo, tinha a ver com a unção. Amém, irmãos? Então isso vai acontecer algumas vezes. Você vai passar por esse tipo de experiência. Agora entenda, você vai receber convites para ministrar. E quando você chegar, e você chega lá na igreja, que os irmãozinhos creem diferente do que você crê, você sabe o que a palavra diz. Cuidado, meu irmão, porque o nosso objetivo não é destruir ninguém, não é debater. Eu sou convidado para ir pregar em vários lugares, as pessoas às vezes pedem para mim pregar sobre um determinado assunto, eu procuro entender como eles creem. Deixa eu te dizer uma coisa, não é porque eu vou falar o que interessa a eles, mas tem jeito na palavra de explicar e convergir. Para eu dizer que ele está errado, é só ensinar o certo, eu não preciso ir lá e bater naquilo que ele crê. Eu não preciso ferir nem ofender ninguém. É claro, você foi lá, está no púlpito para ministrar, Deus mandou você soltar a metralhadora de Jeová, é você e Deus, irmão. Agora eu tenho certeza, se Deus mandar, Ele vai garantir. Vai alcançar a liderança, vai alcançar a igreja, vai ter restauração, eles vão mudar a forma de pensar, mas geralmente o que acontece? As pessoas querem um dia ensinar numa igreja que pensa diferente, que eles aprenderam em anos. E não é assim que funciona. O nosso objetivo é servir. O mestre, a função dele é lavar os pés da igreja. Amém, irmãos? Então que isso fique firme aí no seu coração para que você possa entender. Agora, a gente está abrindo aí Romanos capítulo 12, versículo 7. Versículo 7 diz assim. Ele começa dizendo, se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ele está falando sobre algumas coisas. Olha o que ele diz aí. Ou o que ensina, ele está dando uma instrução. O que ensina faz o que ele está dizendo aí, gente? Qual é a instrução?
Esmere-se. O que é se esmerar? É estudar mais ou menos? É se esforçar pouquinho? É se doar, se entregar, se esmere. Ele está falando, de uma posição de diligência e disciplina. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão, ele está falando aqui quem tem chamado para ensinar, mas é o mesmo contexto quem tem chamado para exortar ou para contribuir, é para todos. Quem tem um chamado de ensino vai ter que se esmerar mais, mas isso é para toda a igreja, meu irmão. Nós precisamos nos esmerar e ter uma posição de diligência. Sabe de uma coisa? O problema é que às vezes a gente está deixando a ideologia do mundo abraçar a gente. O pessoal aí fora está preguiçoso. Você quer ver eu ficar para morrer, irmão? Só uma maneira de falar, só a expressão, fica tranquilo. Não estou declarando negativo não, fica tranquilo. Sabe, às vezes, irmão, o ministro chega aqui, irmão, Deus vai levantar milionário. Mas não lê um livro. Por que não? Porque é unção, palavra profética, mas não lê um livro. Você vai prosperar como? Se você não procura crescer, não é diligência. A Bíblia diz, conheces um homem perito no seu trabalho, na sua obra, ou habilidoso na sua função, no seu trabalho, será posto diante dos reis e não diante da plebe. Isso diz respeito a uma pessoa de excelência, uma pessoa diligente. Agora as pessoas querem fazer a coisa de qualquer jeito e ter sucesso. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Não, meu irmão. Existem princípios, Deus não mente. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher, meu irmão. É necessário uma diligência. Você vai amar a minha vida. O Senhor tratou isso no meu coração, eu quero falar com você com muito carinho, mas existem pessoas que não estão prosperando e não estão recebendo sua cura, sabe por quê? Por causa de preguiça. Sabe por quê? Porque vem para o culto com expectativa de receber a imposição do ministro e ser curado, e Deus está esperando que você já passou da hora de aprender na palavra, crer, se agarrar e ser curado. Porque toda vez que aparece um ministro que se move em cura no banner, você fica animado, mas você nunca foi na livraria comprar um livro sobre cura para você estudar. O pai corrige o filho que ama. Deus tem uma vida sobrenatural para você, mas você vai ter que ser diligente. Você vai ter que correr atrás, você vai ter que fazer a sua parte. Há uma graça da parte de Deus, mas existe uma parte que eu faço. Existe uma diligência. Aleluia. Ele fala, aquele que ensina, se esmere, seja diligente. Ei, meu irmão, Deus está levantando uma geração de pessoas diligentes. E aí eu vou falar para você, não vai ter para ninguém. Porque vai levantar, vai ser muito milionário. Vai ser pessoa rica, próspera, excelente, diligente. Amém, irmãos? Aleluia. E o mestre vai trazer essas coisas. Amém? Para abençoar a igreja. Palavras da salvação. Amém, irmão? Ah, Bruno, então você está dizendo quando o ministro que se move em cura vem, eu não posso, querido, tudo tem o seu momento, você tem o seu nível de maturidade, talvez você chegou na igreja agora, fica tranquilo, mas talvez você já está um tempão, aí sabe o que acontece? O ministro vem, impõe as mãos, você recebe a cura, mas porque você não tem firmeza na palavra, depois você perde. Aí você vai depender de vir um outro ministro de cura para orar por você de novo. Não, meu irmão, vai lá, está cheio de livro lá que fala sobre cura, sobre finanças. Se tem uma circunstância na sua vida, para de ficar esperando um apelo e vai comprar um livro, vai mastigar, o Espírito Santo habita dentro de você. Ei, meu irmão, tem um decreto do céu aqui essa noite, te chamando a se levantar e viver pela fé. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, hoje não era o mestre, o profeta é outro dia. Glória a Deus. Às vezes a gente acha que só o profeta, porque no Velho Testamento o profeta vinha e corrigia. A gente acha que só o profeta corrige. Meu irmão, a palavra ela corrige, ela exorta, ela ensina. Vá comigo para Atos capítulo 17, é o último texto que a gente vai abrir essa noite. Deus está levantando um povo diligente, um povo cheio da palavra, um povo maduro. Um povo que não vive de mover em mover, mas vive de glória em glória, como a palavra diz. Aleluia. Atos capítulo 17, versículo 10. Tem um texto aqui. Diz assim, e logo, você encontrou? E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez.
examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Dá uma paradinha aqui comigo. Sabe, é interessante isso aqui, porque primeiro ele fala que aqueles ali de Beré eram mais nobres, e essa é a função do chamado do mestre, ou aquele que é chamado para ensinar, levar a igreja para um lugar de nobreza. Oh, aleluia! Você está sendo levado para um lugar de nobreza, meu irmão, porque o Senhor te chamou para ser nobre. Agora, olha o que ele fala, eles eram nobres porque eles recebiam a palavra com avidez, e eles iam nas escrituras saber se era assim mesmo que estava escrito. E sabe, gente, tem gente que só abre a Bíblia na igreja. Tem gente que nunca anotou um versículo para estudar em casa, para saber se aquilo era como aquilo que o ministro falou mesmo. Ele pega o que o ministro fala, ele engole, fica por isso mesmo. É por isso que tem um monte de crente aí, vivendo uma vida mais ou menos, porque ele vive baseado no que o ministro fala, e não no que Deus fala na sua palavra. Agora, o que eu acho interessante é que ele fala que os de Beré, eles examinavam as escrituras, não é porque eles eram mestres, é porque eles tinham avidez pela palavra. Você não vai ficar examinando a palavra porque você é mestre, você vai examinar porque você tem avidez. Agora, essa palavra avidez é uma palavra grega que dá a ideia de alegria, zelo. É alguém que recebe a palavra com alegria. Oh, aleluia. A gente não vai só se alegrar quando tiver uma música legal do Ministério de Música. A gente não só vai se alegrar quando o ministro tiver uma palavra de ânimo. Nós vamos nos animar até quando vier uma palavra corrigindo a gente, porque nós somos chamados à nobreza. Aleluia. Eu queria chamar o Ministério de Música para começar a se posicionar. Essa é a nossa posição, receber a palavra com avidez, com alegria. Eu acho que eu já contei essa experiência aqui, mas sabe, irmãos, às vezes a gente até brinca, né? Porque a gente sabe que em todas as denominações e igrejas que tem por aí, existem práticas e jeito diferente das pessoas agirem, das pessoas se moverem. Agora, eu tive uma experiência bem interessante. Certa vez eu fui com um amigo, era aniversário da sogra dele, e aí eu estava lá no aniversário, e tinha umas senhorinhas lá que eram de um grupo lá da igreja delas, e as senhorinhas estavam lá, todo mundo, né, com a roupa um pouquinho mais larga, o coque, aquela coisa toda, e aí as irmãzinhas estavam lá, ia fazer um culto de ação de graças. Eu estava lá no aniversário, fui lá no culto de ação de graças, estava paisano, tudo certo, lá quietinho no meu canto. Aí o culto começou, irmão. Começou a pegar fogo, aí vinha uma, cantava um hino, veio a outra, falava uma palavra e tal, estou lá quietinho, falei, eu estou apaisando aqui, eu estou tranquilo aqui, eu não sou ministro, eu estou tudo de boa e tal, e daqui a pouco Deus começou a botar um monte de coisa dentro do meu coração, falei, não é possível, Jesus, eu vim para cá para participar do negócio do aniversário, Senhor, eu não vim para cá para me meter em ministração de nada, de fazer nada, eu vim aqui ficar quietinho no meu canto. Eu não pedi oportunidade, não quero nada, e agora ainda vou me meter, pedir oportunidade com os outros, não, Senhor, e Deus falando, vindo como um vendaval, aí eu estou lá quietinho, Jesus, não é possível, daqui a pouco a irmã que estava dirigindo o culto, levantou, Rapa Schoffen, tem uma palavra de Deus na boca do Schoffen, você está com a oportunidade, respirei fundo, levantei, fui para trás da mesa, me segurei atrás da mesa, porque a unção estava pesada naquele momento. E comecei, irmão. Quando eu comecei a pregar, as irmãs já estavam no manto rodando, a outra foi curada e tal. E eu ainda liguei o cronômetro, que eu falei, cara, eu não vou ficar mais de 7 minutos aqui, é uma oportunidade, eu não sou o pregador da noite. E tal, mas as irmãs estavam com uma alegria tão grande recebendo a palavra, meu irmão, mas tão grande. Sei que eu estava lá pregando, teve uma hora que a irmã que era dirigente do culto, estava meio atrás de mim, ela levantou, general! Zelo, avidez, alegria pela palavra. Sabe o que é disso que nós precisamos? Zelo, amor pela palavra, desejo pela palavra, desejo por ter mais, por crescer. Meu irmão, é isso que vai te tirar do lugar que você está e te levar para o lugar que você deseja. É a convicção na palavra, porque é a palavra que vai fazer você entender quem você é, o que você tem, o que você pode. A palavra vai te mostrar quem é o Deus que você serve, o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Quem é a circunstância que quer te parar? Quem é a circunstância que quer te impedir de chegar no seu alvo? A palavra está aqui para te mostrar quem você é, o que você tem. A palavra, meu irmão, eu creio que Deus está levantando uma geração madura.
Uma geração com zelo pela palavra. Uma geração precisa no Espírito. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Eu declaro em nome de Jesus, você entendendo o tempo, o modo, o como, nada vai te parar, vai ser sobrenatural. Quando você começar a se agarrar nisso, meu irmão, você vai ver, existe a palavra escrita, existe uma palavra que sai do coração de Deus e vai direto para o seu coração. Não fica esperando, não seja passivo. Não fica esperando por mais uma imposição de mãos, por mais um ministro, mais uma conferência, mais um evento. Vá ler, vá comprar livros, vá entrar na palavra. Aleluia. Vá mergulhar, vá receber mais. Ah, mas eu não tenho tempo. Vai lá no teu aplicativo e olha a bateria. Quem está consumindo mais bateria lá, você vai arrumar tempo rapidinho, irmão. Sabe que às vezes tem coisas que você tem que estancar da sua vida. Eu estava vendo o John Bevere falando. Estava lendo, na verdade, ele falando, irmãos, imagina só, um rapaz se apaixona pela moça, eles se conhecem, se apaixonam, começam a namorar, noivam, se empenham, compram uma casa e tal, casam, estão vivendo uma vida feliz. Esse rapaz tem uma esposa maravilhosa, linda, inteligente, cozinha bem, cuida da casa, deixa a casa um brinco, cara, bota ele num lugar de autoridade, levanta o cara está lá vivendo. Aí depois de uns 8 meses de casamento, um belo dia ele chega mais cedo do trabalho, ela está lá no quarto toda arrumada, toda produzida. Ele, opa, ia ter uma surpresa, não estava sabendo. Ele, oi amor, é para mim me arrumar também? Ela, não, eu vou sair. Ela, tá, para onde a gente vai? Não, você não vai não, eu vou sozinha, eu vou encontrar com o meu ex-namorado e eu só volto amanhã de manhã. Oi? Não, você não vai não. Ah, eu vou sim, amor. Estou 90% do tempo com você, eu não deixo nenhum furo com você, estou fazendo tudo direitinho aqui. É só esse 10%zinho aqui do tempo, eu vou ficar lá. Eu não vou deixar, porque eu estou com você, deixar de ter relacionamento com meus outros ex-namorados. Isso para você parece um absurdo, não é? Porque nenhum marido ia querer uma esposa que tivesse com ele só 90%. E por que às vezes a gente está querendo fazer isso com Deus? Porque o lugar que você dá para a palavra é o lugar que você dá para o Senhor. Deus está levantando uma geração que não vai ter mais desculpas. Jesus está voltando e Ele vai buscar uma geração madura, uma igreja que anda em poder, uma igreja que se move pelo Espírito e é precisa. Essa palavra está muito forte no meu coração, precisão. Precisão. Sabe, quando você chegar lá, as pessoas não vão entender, mas você vai, porque houve uma preparação. Houve uma preparação, houve uma diligência, houve um se esmerar, houve uma entrega diante do Senhor, houve uma maturidade da sua parte. Estava conversando com alguns irmãos sobre algo que o Smith Wigglesworth falou, e é interessante, e o Senhor trouxe a lembrança, ontem, quando eu estava orando por vocês, o Senhor me visitou, e me trouxe isso à tona com muito ímpeto. Eu sabia que ia estar compartilhando aqui essa noite. Você pode ficar de pé? Sabe que às vezes nós estamos passando situações e contextos na nossa vida. Mas sabe de uma coisa? Às vezes você está esperando Deus fazer alguma coisa. Mas pode ser que Deus esteja esperando uma resposta sua. Nós, como filhos maduros, nós precisamos entender se está na hora de esperar o aniversário ou se está na hora de limpar o quintal. Como assim, Bruno? Sabe que às vezes um pai pode chegar para um filho e falar: filho, eu vou te dar uma bicicleta de presente. Mas ele pode falar: filho, eu vou te dar uma bicicleta de presente no teu aniversário. Ou ele pode dizer: filho, eu vou te dar uma bicicleta de presente se você for lá e der uma geral no quintal lá pro papai. São duas coisas diferentes. Porque talvez o que você esteja desejando está dependendo de uma ação sua. E você precisa saber se é para arrumar o quintal ou se é para esperar o aniversário. Porque se é para esperar o aniversário, não adianta limpar o quintal. Vai limpar à toa. Às vezes até alguém quer fazer isso. Vai só gastar tempo à toa. Qual é a situação que você se encontra? Será que é tempo de limpar o quintal? Ou será que é tempo de esperar o aniversário?
Estava conversando com outro amigo, ele falou, ou será que é tempo de esperar? Porque às vezes o presente é quando você passar de ano. E aí você tem que permanecer fiel na estação que você está e aguardar em fidelidade a estação que vai virar. Não qualquer coisinha ficar largando a corda e afrouxando a corda. Você não vai largar a corda. Você vai ser preciso. Você vai ser preciso. Agora tem uma coisa. Quando você entender e alcançar esse lugar de maturidade que Deus está nos chamando como igreja. Meu irmão, não vai ter para ninguém. Porque Ele é o Deus, como essa canção diz, que abre portas. Ele é o Deus que abre portas. Ele é um Deus que cria o caminho onde não existe. Qual é a sua necessidade? Meu irmão, Deus já tem resposta para cada uma das necessidades que você tem. Antes da palavra sair da sua boca, Ele já conhece. Você acha que Ele não sabe o que você precisa? Você acha que Ele quer te privar daquilo que você deseja? Não, Ele não quer. E está se levantando uma geração madura, que vai mover a mão de Deus sobre a terra. Amém?